Nossa Vida Melhor está de volta e hoje a gente traz um assunto muito importante. Ontem a gente falou sobre as dores nos pés. Eu fiquei contente porque a gente pôde alcançar muita gente que está sofrendo com dores nos pés, mas o que a gente percebeu é que tem muita gente sofrendo com dores na coluna. E na verdade o nosso pé ele sustenta todo o nosso corpo, mas às vezes está vindo de outro lugar. De acordo com as pesquisas, 31 milhões de pessoas, 31 milhões de brasileiros sofrem com essas dores. Segundo os especialistas, a obesidade e o sedentarismo estão entre as principais causas. Então, assim, muita gente está parada, sabe que tem que fazer exercício físico e não faz. Esse ano eu comecei sempre, todo dia eu falo, é o ano do agir, porque saber a gente já sabe que tem que fazer exercício físico, mas as pessoas ainda estão paradas. Então, esse sedentarismo e a obesidade, que a gente também sabe que precisa combater porque traz tantas comorbidades, são causas bem importantes, o que é preocupante. E que, na verdade, são coisas que, ao mesmo tempo, a gente consegue lidar com elas se a gente tiver força de vontade de mudar nossos hábitos, né? Então, a gente realmente precisa parar para entender tudo isso. E aí, para falar mais sobre esse assunto, para nos alertar, para trazer para a gente novidades, a nossa produção convidou um neurocirurgião, que é mestre pelo Departamento de Cirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialista em dor pelo Hospital Maesland, na Holanda, e que é o Dr. Adriano Scaff. A gente está muito contente que você está aqui. Obrigada, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Porque eu sei que vai ajudar a turma em casa, tá todo mundo sofrendo com tantas dores, né? Esse é o objetivo. Você estava comentando em relação ao sedentarismo, né? Então, hoje sabe-se que 80% das dores na região da coluna vem do sedentarismo. Em outras palavras, nada que um bom exercício físico não resolva. Óbvio que os 20% que sobram, geralmente a gente vai investigar, vai saber o que está acontecendo com a coluna. Porque a coluna é a segunda dor mais frequente do ser humano. Ela perde só para dor de cabeça. Dor de cabeça é a primeira. A gente pode ter dor de cabeça porque está com problema na coluna. Na coluna cervical, por exemplo. Também pode. Muitas das dores de cabeça, das cefaleias, vêm da coluna cervical. Quem que não tem aquele desconforto no trapézio, que às vezes vai na nuca e depois ele irradia para a cabeça? É muito frequente isso. Agora, doutor, de toda forma, as pessoas que têm as dores na coluna, elas sabem que tem que fazer exercício físico, mas elas muitas vezes têm aquele receio. Mas com dor, eu devo fazer exercício? Então, a dor, hoje o melhor tratamento para esse tipo de dor geralmente é a movimentação. O corpo humano ele é todo articulado, nós temos várias articulações porque ele foi feito para se movimentar. Só que com a nossa evolução, com o dia a dia que nós sabemos que é muito estressante, a gente deixou essa movimentação de lado. Os momentos que você teria para fazer um exercício físico, você vai ficar no celular, no WhatsApp, em algum lugar, resolvendo seus problemas ou seus contatos. Então, a gente deixa de fazer isso. Não há problema nenhum. Muito raramente nós temos hoje problemas na coluna que limitam ou que não está indicado o exercício físico. E a gente realmente precisa ficar muito atento, né? Você falou de WhatsApp e eu tô lembrando, há muito pouco tempo atrás, as pessoas tinham o hábito de visitarem os vizinhos, né? Saíam na rua ou ia numa loja comprar uma coisa ou outra. Hoje em dia nem mais na rua ninguém quer ir, quer comprar tudo pela internet, quer comprar tudo do sofá, né? Então a movimentação ficou muito restrita. E aqui mexer o dedo não vai ajudar nada. E isso também gerou um hábito nosso. Por exemplo, você vai ficar no celular, o que você faz? A primeira coisa, você vai abaixar a cabeça. Existe uma sobrecarga natural no pescoço. Só que essa sobrecarga, o pescoço não foi feito para ficar o tempo inteiro com a posição abaixada. Então, com esse aumento da postura errada do pescoço, aumentaram as dores na coluna cervical. Isso é muito frequente. Bom, a nossa coluna ela é dividida, né? Então a gente tem a região lombar, tem a região cervical. Onde que é a dor mais frequente? Existe A dor frequente, a gente até trouxe uma figurinha para mostrar para vocês, é na região lombar. A região lombar é a região mais frequente das dores na coluna. E tem uma causa? Sim. Quando a gente fala de dor na coluna lombar, ela está muito correlacionada com... A lombar, ela sustenta o peso do corpo. Né? Então, enquanto a lombar ela tem uma movimentação menor, porém ela recebe mais peso, os discos sofrem muito com esse problema. Na cervical é o contrário, a cervical ela tem só o peso da cabeça. Daí, só que ela movimenta muito, você tem muita articulação. Daí as posturas da cabeça serem muito importantes na formação da dor na coluna cervical. Agora, existem aquelas colunas que têm um certo desvio e aí isso seria já um agravante
para as dores ou não? Olha, para quem tem uma dor prévia pode ser um agravante. Nós temos os desvios chamados escolioses, porque veja bem, muita gente chega no consultório e fala assim, olha, eu tenho uma cifose e eu tenho uma lordose. Lordose todos nós temos, é normal ter lordose. A escoliose, que é uma coluna torta, ela pode gerar sim dor, porque ela sobrecarrega determinado lado do corpo. Em casos mais sérios, que são a raridade, são bem menores, você pode ter comprometimento mais sério do pulmão, do coração, mas são muito raros, são menos frequentes esses casos. Agora, tem muitas pessoas que têm várias alterações na coluna. Por exemplo, você pega uma pessoa de 50 anos, tá? E ela não tem dor nenhuma na coluna. Os trabalhos mostram que se eu pegar 100 pessoas de 50 anos e fizer ressonância nas 100 pessoas, em torno de 15 a 20% vão ter hérnia, escorregamentos, escolioses, artroses e não tem dor nenhuma. Por quê? Porque isso é um envelhecimento normal. Faz parte, Faz então. parte do envelhecimento da coluna. Então a pessoa falou, eu tenho uma artrose. Ok, numa determinada idade é normal você ter artrose. E ela pode ficar ali assintomática. Você pode ter uma Exato. artrose e não saber. Agora, aquelas pessoas que têm a musculatura fortalecida, daí a importância do exercício físico. A chance delas terem uma dor na coluna cai muito. Por quê? Porque a musculatura é o alicerce da coluna. Agora, já que é mais frequente a dor lombar, que musculatura que a gente tem que fortalecer para evitar essas dores? Olha, a região lombar ela tem alguns músculos, tá? Então, erradamente, como se pensa que tem que fortalecer a região do abdômen anterior, que são os músculos reto-abdominais, existe um músculo específico chamado transverso do abdômen. Ele é um músculo lateral, que ele tem que ser bem fortalecido porque ele dá estabilidade na coluna. E tem os músculos pequenos que ficam em volta da coluna, chamado eretores da espinha, multífidos, entre outros músculos. Esses têm exercícios específicos para você fortalecer eles. Olha, isso é bom a gente fazer o alerta e divulgar essa informação, porque tem muita gente que vai para academia, faz bastante exercício, faz bastante musculação e esquece desses músculos, esquece dessa parte que é tão importante, né? As pessoas querem muito fazer o tanquinho, mas às vezes esquecem a parte pessoa chega e principal. fala, doutor, eu tenho uma dor na coluna, é bom eu fazer hidroginástica, por exemplo? É bom fazer hidroginástica, para quê? Para a musculatura da perna, para a respiração, para o pulmão, mas ela não é específica para a coluna. Tem hoje terapias mais específicas. Óbvio que se aquela pessoa é uma pessoa muito idosa ou tem alguma coisa que não possa fazer, nós vamos optar por um plano B, vamos dizer. Mas se hoje tem terapias muito mais específicas para a coluna do que uma hidroginástica, do que uma coisa mais simples. Agora, esse fortalecimento muscular, ele é uma prevenção ou ele é um tratamento? Ele atua das duas formas. Geralmente, quando você tem uma dor que o médico detecta que é mais por flacidez, mais por sedentarismo, o fortalecimento vai tratar a dor. Quando você tem uma dor secundária, por exemplo, uma hérnia de disco que não está melhorando com nada, geralmente você faz uma fisioterapia analgésica, que é diferente, melhora a dor do paciente, ou seja, com bloqueio da dor, ou uma radiofrequência, ou uma pequena cirurgia. A hora que ele melhora a dor, nós vamos fortalecer a coluna dele para essa dor não voltar. Porque coluna, nada que você faça, ela é curativa do ponto de vista, vamos dizer, em tese. Você tem uma apendicite, você opera o apêndice, tira o apêndice, curou. Você tem uma pedra na vesícula, tirou a vesícula, acabou. Você tem um problema na coluna, se você opera a coluna, teoricamente ele vai tratar a dor. Ele não é curativo. A pessoa pode finalizar a vida dela sem ter dor. Então, na prática, pode ter sido curativo. Mas ela pode ter dor dali um mês, daqui um ano, dali 10 anos. A cirurgia pode não ter resolvido, curado o problema dela. Mas a cirurgia, ela é indicada em alguns casos. Sim, importante. hoje, cada vez mais, a minoria dos casos estão sendo indicados cirurgia para coluna. Ah, é? O ideal, então, é realmente fazer exercício e acabar com a obesidade. A obesidade, bom, dois fatores. Primeiro, bem rapidinho, cirurgia. Cirurgia ela está indicada quando os primeiros tratamentos falham ou quando o paciente chega no seu consultório e ele tem um déficit neurológico. O que é isso? A perna não mexe, o pé não mexe, você tem que descomprimir para o nervo não morrer. Porém, esses casos são a minoria, a grande minoria. Agora, por quê? Você trata, vamos dizer que você tomou remédio, você fez fisioterapia e você não melhorou da dor. Hoje tem outras técnicas, os bloqueios da dor, a radiofrequência, que tratam a dor sem operar. Se eles não resolverem, você vai para a cirurgia. Salvo esses casos que eu comentei que tem problemas neurológicos. Agora, em relação à obesidade, é um fator muito interessante. Tem dois lados.
A obesidade, você vai ter mais peso, você vai sobrecarregar a coluna normalmente. Você tem chance realmente de ter mais dor para uma pessoa que tem tendência a ter dor na coluna. Pessoas muito altas também têm mais chance de ter problema na coluna do que pessoas mais baixas. É mesmo? É porque a envergadura é maior. Então você tem, geralmente, mais chance de ter problema na coluna. Pessoas que, ao contrário, que perde muito peso, ela também pode ter uma dor na coluna. Porque ela pode perder músculo também e aí fica sem a proteção. Isso é uma causa. A segunda causa é que ela muda o eixo de trabalho da coluna. Se você, por exemplo, imagina uma grávida, uma pessoa que tem bastante barriga, ela vai ter que fazer uma lordose maior para sustentar a barriga. Quando ela perde peso, ela volta na posição original. Só que a musculatura não estava acostumada a trabalhar naquela posição mais, e ela começa a doer. Mas aí você fortalece, a pessoa melhora. Olha que interessante. É bom a gente aprender, né? E o doutor Adriano ele vai responder as nossas dúvidas. Eu já estou com o WhatsApp aqui, 011 950 45 18 40. Você pode mandar a pergunta que já a gente vai ouvir a resposta do especialista. E isso é bom demais, né? Então a gente está falando sobre as dores na coluna e a relação delas com a obesidade e o exercício físico. Na verdade, o sedentarismo. A gente não pode mais ficar parado. Saber que tem que fazer exercício físico é pouco. Tem que fazer, né? Exatamente. Eu volto aqui já e aí a gente tem o nosso momento de perguntas e respostas, tá bom? Vamos voltar aqui com a doutora Adriana Scarpa. Vamos para as perguntas e respostas. Falar das dores na coluna. Quem não tem? Quer tomar uma aguinha, doutor? Obrigado. Eu quero uma aguinha. Você toma? Toma um pouquinho. Obrigado. Muita gente sofre de dores na coluna e tem gente que nem dormir bem tá conseguindo de tanta dor, né? Aí antes de passar para as perguntas do WhatsApp, eu queria te fazer uma pergunta em relação a colchão. O que é o ideal? É o mais molinho? É o mais durinho? Olha, o colchão é uma pergunta que praticamente quase todos os pacientes fazem, né? O colchão ideal é aquele que tem a densidade correlacionada ao seu peso e à sua altura. Porque os colchões já... O que acontece? Quando você deita, imagine você deitando de lado. Você tem uma pressão maior aonde? No quadril. Os lugares de apoio, correto? Nesses lugares, a mola do colchão vai ter que fazer uma resistência, enquanto regiões mais leves em outra. Por isso que esses colchões já são adaptados a todo esse trabalho, vamos dizer, pedaço por pedaço do nosso corpo. Agora, o colchão melhor vai ser a pessoa fala, olha, eu tenho dor na coluna, durmo bem no meu colchão, tenho que trocar? Não. Tá? Se tá dormindo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem que mudar absolutamente nada. O que pode alterar um pouco, às vezes, é travesseiro também, a altura do pescoço. E tem que ficar numa altura que seja equivalente do ombro, é isso? Exato, posição neutra, cabeça. E a gente tem que dormir de lado mesmo? É a posição, vamos dizer, mais adequada, mais fisiológica. Só que tem pessoas que gostam de dormir de bruço. Se essa pessoa tem um problema de coluna, ele vai sofrer mais, porque essa posição ela vai comprimir mais os discos. Se ela não tem problema de coluna, pode dormir do jeito que ela quiser. Negócio, né? A gente fala de posição de dormir, mas quando a gente está dormindo, a gente se mexe, né? Mexe. Eu, pelo menos, mudo de posição, acho que a noite toda. Exatamente. Não é assim? Com certeza, a gente geralmente se mexe assim. Tá joia. Bom, tem bastante pergunta aqui, a gente já vai começar a fazer para o doutor responder. Eu tenho certeza que você vai ser ajudado. Então, vamos lá. A primeira pergunta vem lá de Campinas, de Rio Claro. A nossa telespectadora fala, boa tarde, Cláudia, esse programa é muito instrutivo. Eu gostaria de saber se o nervo ciático tem a ver com a coluna. Eu tenho dores, principalmente quando ando muito. É a Maísa, de Rio Claro. Obrigada, Maísa. Sim, o nervo ciático ele tem total correlação com a coluna. A gente trouxe até uma figura, se puder mostrar, para a pessoa entender sobre o nervo ciático. Então vamos mostrar o nervo ciático para a gente entender o que ele é, onde ele fica. Cadê, gente, a foto do nervo ciático? Vamos? Aí. Olha lá, o nervo ciático é um nervo que nasce dos nervos, das raízes nervosas lombares. Tá. Ele passa atrás do bumbum. Então, e vai até o pé. Cada região, cada nervinho que forma ele é formado por vários nervos. Se tiver uma hérnia ou uma compressão, um pinçamento nesse nervinho, ele vai reclamar de uma região da perna. Por exemplo, se ele tem a quinta nervo que está comprometido, o L5, ele vai ter uma dor na lateral da perna. Tá. Se é o S1, que é o primeiro sacral, atrás do bumbum e atrás da perna, e assim por diante. Tá? Mas o nervo ciático, realmente, ele pode ser comprometido por uma hérnia de disco, por uma contratura muscular de um músculo muito específico chamado piriforme, chamada síndrome do piriforme. Então, cabe ao médico detectar no exame físico, clínico, né, sobre essa irradiação e provavelmente qual é a causa
que vai gerar esse tipo de Porque problema. o tratamento, apesar de vir tudo do nervo ciático, é diferente para cada Na região. verdade, não é a diferença, né? Cada lugar que ele vai pinçar, uma hérnia vai pinçar, por exemplo, a gente tem uma figura também sobre irradiação, a gente pode colocar. Cada região que ele vai pinçar, ele vai dar uma clínica diferente, na perna. Tem pessoas que chegam e falam, minha perna vem na lateral e vai até o joelho. É a raiz, eu vou pensar que a hérnia está pinçando o nervo de L4. Então, na minha ressonância, eu vou buscar essa região. Porque não é porque o paciente tem uma hérnia de disco... É o que a gente está vendo ali, Exatamente. né? Então Cada pode, por uma exemplo, pode vir do nervo ciático, mas pode afetar Olha que interessante, se você a panturrilha. primeira é L1, ele vai nas nádegas nessa região. L2, ele pode ir um pouquinho mais para baixo da perna, L3 e assim por diante. Lembrando que as hérnias mais frequentes acometem as raízes de L5 e de S1, que são as suas duas últimas. Tá? Ela sai do bumbum e desce naquelas regiões da perna. Que aí vai dar uma inervação maior na panturrilha, Na isso? panturrilha, exatamente. Olha, gente, que interessante. Então, isso vai direcionar o médico, porque assim, olha que interessante. A pessoa chega para conversar com você, ela fala, doutor, tem uma hérnia e já te dá a ressonância, o exame. Não é assim que a gente detecta. Tem hérnias que não dão sintomas. Então, eu vou examinar o paciente, vou ver se onde ele reclama é a região de onde tem a hérnia na ressonância. Porque às vezes ele tem uma hérnia L1, L2 e a dor dele é em L5. Aquela hérnia não está gerando nenhum problema para ele. E às vezes pode ser tratada até de forma errada. Ok? E, bom, você já disse, mas eu queria ouvir novamente, o tratamento não necessariamente é cirúrgico. Não. Pelo contrário, a minoria dos tratamentos da hérnia de disco são cirúrgicos. Começa por um tratamento medicamentoso, bem feito, uma fisioterapia muito bem feita e aí entra um problema, né? Não é aquela fisioterapia onde você vai no centro, tem uma pessoa numa cama fazendo um choquinho, uma fazendo alongamento, não é assim. Tem que ter um bom fisioterapeuta que dedique realmente um tempo só para aquela pessoa, que esteja bem habilitado a tratar da coluna. Tem várias técnicas, então, por exemplo, é fazer pilates para todo mundo? Não. É fazer RPG para todo mundo? É fazer osteopatia para todo mundo? Os trabalhos mostram hoje que se eu pegar todos os pacientes por uma determinada técnica, só ela, uns vão melhorar e outros não vão melhorar. Não existe uma técnica que cure todo mundo. Então essa pessoa precisa ser avaliada e baseado nos testes que o fisioterapeuta faz, ele vai direcionar mais para terapia A, terapia B ou C. É isso que ele vai fazer. Perfeito. A Hilda de Barretos quer saber se caminhar é bom para a coluna. Pode ser generalizado? Sim. O caminhar geralmente é muito bom para a coluna. Agora, lembrando que, novamente, quando a pessoa tem um problema na coluna, não é só o caminhar. Ela tem que fazer alguma coisa específica para a coluna junto com o caminhar. Ok. A Alana, ela é de Cariacica, no Espírito Santo, ela quer saber qual é a diferença entre a hérnia de disco e o bico de papagaio e desvio na coluna. Vamos lá. Hérnia de disco é quando o disco, que é o amortecedor da coluna, nós temos uma figura sobre a hérnia de disco aí também, se puder colocar. Ele sai do disco, né? O disco ele rompe, ele rasga e essa cartilagem sai e comprime o nervo. Essa é a hérnia. Tudo que é hérnia é uma estrutura que sai. Vejam bem, aquele vermelho na figura da direita é o disco que se rompeu e está comprimindo o nervo que está em amarelo. Essa é a hérnia de disco. O bico de papagaio é uma coisa que acontece na vértebra. É uma vértebra que vai ficando mais doente com artrose. Ela tenta se chumbar, se colar na outra vértebra. Então ela faz um pontinho ósseo que forma o formato de um bico de papagaio. Você disse que a hérnia é o disco que se rompeu, mas se é só no tratamento medicamentoso isso regride, volta? Se eu pegar hoje uma pessoa que teve a primeira crise de dor e tem hérnia de disco, se eu não fizer nada para ela, 80% das pessoas em 1 mês e meio a dor desaparece. 20% a dor continua. Se eu fizer uma nova ressonância depois dessas 6 semanas, a hérnia de disco continua lá. Então, a própria evolução da doença é que nem uma gripe. Uma gripe dura em média 7 dias. Poucas gripes complicam com uma pneumonia, com alguma coisa que tem que ser tratada. A maioria das hérnias, a dor vai em torno de 6 semanas, 20% ficam crônicas, aí você trata. Perfeito. A nossa pergunta agora vem... Não fala, ela fala o seguinte: tenho dor no cóccix há 4 anos, sinto dores fortes todos os dias, já fiz vários exames, já tomei remédio, todos que vocês puderem pensar, já fiz ressonância, raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada, acupuntura, mas ninguém sabe o que é que está me gerando essa dor. O que pode ser, doutor?
Veja, a dor no cóccix ela tem um nome chamado coccidínea ou coccigodínea. Na verdade, é um mau funcionamento da inervação do cóccix. Por exemplo, tem pessoas que têm um mau funcionamento do trigêmeo, daquela dor, neuralgia do trigêmeo. Tem pessoas que têm um funcionamento errado da inervação do cóccix. A inervação do cóccix ela fica na frente do osso, dentro da pelve. Então, antigamente, a pessoa que ela fazia, operava e tirava o cóccix, mas o problema não está no cóccix. As causas mais comuns desse mau funcionamento geralmente é o trauma, a pessoa cai, bate o cóccix em algum lugar, muitas vezes o cóccix dela tem uma luxação, ele sai do lugar e comprime esse nervo. Só que muitas pessoas não têm história de trauma e a pessoa também não acha nenhum motivo, aí a gente trata esse sintoma. Como é que trata esse sintoma? Se não resolve com remédio e fisioterapia, a gente faz o bloqueio da dor. Na verdade, a gente vai com uma agulhinha entre o cóccix e o sacro, entra próximo a essa inervação e joga medicamento em cima dessa inervação. Geralmente existe uma boa possibilidade dessa dor desaparecer. Para sempre? Não, nada é para sempre em dor, né? Em medicina nós somos biológicos, a gente não pode prometer nem se vai melhorar. Mas é o tratamento que tem de escolha hoje para se fazer. Nossa, esse tratamento para dor, eu fiquei agora bem encantada, porque assim, tanta gente sofrendo, isso funciona só nesse caso do cóccix? Ou não, em ele outros funciona casos? para hérnia de disco, ele funciona para vários tipos de dores. Dores no períneo, dor no ombro, dor na região cervical. O bloqueio da dor ele é muito indicado. Lembrando que sempre não vai fazer bloqueio para todo mundo, mas a gente tem que orientar que se houver uma avaliação médica que foi indicado, é um procedimento minimamente invasivo, pouco agressivo e que geralmente não causa... É muito difícil você ter um efeito colateral de um tratamento Bloqueio desse. da dor, quem é o médico que faz? Geralmente as especialidades que fazem a neurocirurgia, anestesia, ortopedia, fisiatria, neurologia, geralmente são médicos que se dedicam a esse tipo de procedimento. Perfeito. A Jane, ela é de Alagoas e ela diz o seguinte: sinto uma dor forte quando faço esteira e a dor é no quadril. Isso pode ser uma hérnia? Tem muita gente que tem dor no quadril quando caminha, né? Então, isso é muito relativo, né? A gente precisaria primeiro examiná-la, ver como ela está, o local que ela queixa, se é na parte anterior do quadril, na parte da nádega, na parte lateral. Tem muitas coisas no quadril, também doenças do quadril, que se confundem com problemas de coluna. É muito frequente isso. Então precisa ser examinado. Pode ser da coluna? Pode. Pode ser do quadril? Pode. Pode ser da musculatura, uma tendinite, que geralmente é o mais frequente? Pode. Agora é interessante a gente ser alertado aqui, porque a gente costuma ser um pouco displicente às vezes com a dor, quando ela não é aquela coisa que para, né, e tira a gente das atividades, a gente vai empurrando a dor. Só que lá na frente isso pode vir pior, né? A gente pode estar estragando o nosso corpo. Exatamente. A dor crônica é um problema seríssimo hoje de saúde pública. É a segunda causa também mais frequente de afastamento do trabalho. Então a gente tem que entender, passados 3 meses de dor, nós classificamos ela como dor crônica. E o que a dor crônica é? A dor crônica, o cérebro ele ativa alguns outros mecanismos que, entre aspas, para os espectadores entenderem, é como se ficasse uma cicatriz no cérebro da dor. Ela fica enraizada naquela região. Aí a pessoa toma mais remédios, o remédio tem um efeito, vai perdendo efeito e vai cronificando cada vez mais a dor. Então, teve dor que não está melhorando, uma semana, 10, 15 dias, procure um médico para ser tratado. Porque senão a gente vai piorando a sensação de dor. O cérebro interpreta Olha que não está sendo resolvido o problema, ele recruta mais fibras nervosas para sentir dor. Aí a pessoa tem mais dor, aí o que ela faz? Tomar mais remédio? Aí vai ficar então é um com ciclo negativo, entendeu? Olha aí, que interessante, é bom a gente aprender, né? A Jani, ela diz o seguinte: tenho 34 anos, sou de Itapecerica da Serra, São Paulo, sinto muitas dores na coluna, tem dias que eu nem consigo levantar da cama, nem andar, fico travada, as dores são insuportáveis, sinto queimar as costas, eu preciso saber o que fazer. Primeira coisa é fazer uma consulta médica, né? Ela tem que ir no médico, esse médico tem que examinar e realmente detectar qual é a principal fonte da dor dela e tratar. E agora, o médico, quando a gente tem dor na coluna, dor nas costas, é o neurocirurgião, é o neurologista ou é o ortopedista? Olha aí a opção do paciente. Por exemplo, o neurocirurgião, o ortopedista e alguns anestesistas especialistas em dor se dedicaram ao tratamento das dores na coluna. Aí vai muito da indicação que ela tem, de quem ela opte por tratar. Tá joia.
Tem tanta pergunta aqui, gente, chegando uma atrás da outra. Vocês sabem como é que é o WhatsApp? Eu vou lendo, vai ficando louco isso aqui. A Denise, ela é de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela diz, minha irmã está com desvio na coluna. É aconselhável a cirurgia? Aí que tá. O desvio na coluna, é que nem eu disse, a minoria você opera, porém, tem que ser avaliada por um médico, as chamadas escolioses, ver o grau da escoliose que está, a idade do paciente, se é mulher, se é menina, se já entrou na menarca, se não entrou, tem várias características. Aí precisa ser avaliada realmente por um médico. A joia. A Débora do Maranhão, ela diz, tenho 42 anos, tive filho aos 21, quando no segundo parto fui anestesiada, sentir uma dor no quadril e que nunca mais passou. Isso é normal? Olha, é difícil a gente falar para ela o que pode ter acontecido, né? Agora, tem várias coisas que podem ser. Pode ser a própria gravidez que sobrecarregou a região, enfim, pode ser N motivos, precisaria examiná-lo. Não dá pra gente falar que foi do procedimento ou que não foi do procedimento, isso precisa ser analisado. Olha, eu realmente estou impressionada, tudo que tá verdinho aqui é pergunta que eu não consegui nem abrir, gente. E eu só posso falar pra vocês assim, obrigada pela participação e eu prometo, se ele concordar, o doutor Adriano Scaff volta rápido pra responder as dúvidas, porque tem muita pergunta. As pessoas, pelo visto, estão sofrendo com muitas dores na coluna e a gente aprendeu bastante, né? Eu acho que o recado principal é, não arraste essa dor, o exercício físico, Exercício físico sempre. E lutar contra a obesidade, né, doutor? Exatamente. Deixa eu te passar os contatos, www.adrianoscaff.com.br. No Facebook tem tanta informação, no Coluna e Dor, tracinho DR Adriano Scaff. Entra lá, porque quanto mais a gente sabe, melhor a gente cuida. Né? Se a gente compra um equipamento maravilhoso, a gente tem que ler o manual, senão a gente estraga. Não estraga o teu corpo, cuide dele, busque informações. E se você quiser entrar em contato, 011 50 56 98 90. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Foi um prazer recebê-lo, viu?